E aí, fala gente, bora dar F5 nessa mente, bora atualizar? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês acerca de nossos pensamentos. Usando como texto base, lá em Mateus 6, versículo 22 e 23, diz o seguinte, que os nossos olhos são a candeia do corpo. E que se os nossos olhos vão bem, todo o nosso corpo vai ser cheio de luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Bettina, o que isso tem a ver com os nossos pensamentos? O que os meus olhos têm a ver com os meus pensamentos? Eu analisando percebi que tem tudo a ver. Porque a nossa visão de mundo, a forma como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a nós mesmos e como nós enxergamos o nosso futuro, ou seja, a nossa visão de mundo, de nós mesmos e de futuro, influencia diretamente nos nossos pensamentos. As crenças nucleares e as regras que eu desenvolvi ao longo da vida, elas influenciam totalmente na maneira de como os meus pensamentos se desenvolverão, elas modulam o meu pensamento. É importante falarmos de pensamentos, porque quando nós falamos de existência humana, nós percebemos que os nossos pensamentos são fundamentais. Não existe um sequer segundo que nós não estejamos pensando. Você já parou para pensar nisso? Mas o que são pensamentos? Pensamentos são processos mentais que permitem os seres a modularem o mundo em que vivem. Os pensamentos são comunicações químicas entre os nossos neurônios no nosso sistema nervoso central. Eles podem ser frases, ideias, imagens que vão fluindo automaticamente na nossa mente. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo pensando. Em uma estimativa, alguns estudos dizem que nós somos capazes de ter cerca de 70 mil pensamentos por dia. Uma média de 3 mil pensamentos por hora e 50 pensamentos por minuto. Eu acredito que não é à toa que lá no século XVII o filósofo René Descartes afirma que penso, logo existo. Porque o pensamento ele se torna fundamental para a nossa existência. E os nossos pensamentos eles são responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e pelo nosso comportamento. Por isso é muito importante nós refletirmos sobre aquilo que nós pensamos, porque isso afetará automaticamente as nossas emoções, os nossos sentimentos e a maneira como qual nós nos comportamos. Em suma, o que eu penso vai definir a forma de como eu vou me sentir e de como eu vou me comportar. O grande problema é que nem sempre os nossos pensamentos são reais, são baseados em coisas reais. Mesmo que nós achemos que nós pensamos certo. Nem sempre os nossos pensamentos são baseados em algo que é real. E como dito antes, a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu vejo a mim mesmo, a forma que eu vejo o meu futuro, ou seja, a minha visão, as minhas crenças nucleares, as minhas regras, elas determinam, elas modulam aquilo que eu penso, logo meu pensamento vai modular, vai gerar sentimentos, emoções, comportamentos e até mesmo reações fisiológicas. Ao analisar isso, eu consigo interpretar o que Jesus quis falar no seu Sermão do Monte, quando ele disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Eu acredito que Jesus ele estava falando da nossa visão, da nossa forma de ver o mundo. Se os nossos olhos forem bons, se a minha visão for uma visão positiva, for uma visão real, for uma visão verdadeira do mundo, então todo o meu corpo será cheio de luz. Porém, se os meus olhos forem maus, o meu corpo será cheio de trevas. Aaron Beck, um dos grandes nomes da psicologia e da terapia cognitiva comportamental, ele fala que se os nossos pensamentos forem simples e claros, então nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Se os nossos pensamentos têm grande importância nas nossas reações fisiológicas, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos e emoções, vale muito a pena nós pararmos para refletir no que nós estamos pensando. Jesus diz, então, que se os nossos olhos forem maus, se a nossa visão for uma visão negativa, distorcida, todo o nosso corpo será cheio de trevas. Porque se a nossa visão ela for
negativa e distorcida, o que acontecerá? Sentimentos, emoções e comportamentos emanarão desses pensamentos distorcidos e negativos. Então, a nossa vida, ela caminhará para uma perspectiva totalmente negativa, uma perspectiva de trevas, em que o nosso corpo vai falar, em que os nossos sentimentos vão falar, em que o nosso comportamento vai falar de forma negativa. Refletir sobre os nossos pensamentos e sobre os sentimentos, emoções, comportamentos, reações fisiológicas que eles geram, faz-nos parar para analisar e para pensar o quão distorcidos os nossos pensamentos ou a nossa visão de mundo geralmente está. Nós estamos vivendo momentos de crise, em que a crise tem batido a nossa porta, mas seria fundamental se no momento de crise nós conseguíssemos olhar para os conselhos dados pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, que fala assim que tudo aquilo que é verdadeiro, nisso pensai, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que merece louvor, nisso pensai. Paulo, ele nos ensina sobre refletir os nossos pensamentos e sobre pensar em coisas positivas que nos impulsionarão a ter sentimentos e comportamentos que nos levarão a alcançar os nossos objetivos. Por mais que nós estejamos passando por um momento de crise muito grande, o nosso pensamento tem que ser naquilo que é verdadeiro. Nós precisamos identificar quais são as distorções e quais são as mentiras que nós temos contado a nós mesmos. Quais mentiras você tem contado a você mesmo? Acerca de você, acerca do mundo, acerca do futuro. Nós sabemos que mesmo em tempo de crise, nós temos um Deus conosco, um Deus Emanuel. Nós daqui uns dias sairemos às ruas para comemorar. A própria palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós venhamos identificar toda mentira, toda distorção nos nossos pensamentos. Que nós venhamos refletir sobre aquilo que nós pensamos, para que a nossa mente seja renovada, para que a nossa visão seja positiva, para que o nosso corpo seja cheio de luz, para que tudo vá bem. E lembre-se que mesmo em meio à crise, nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que trabalha por nós. Então eu tô aqui para te falar algo verdadeiro, que toda dor, ela não é para sempre. Toda tristeza, ela não é para sempre, assim como toda alegria também não é. Ou seja, na nossa vida existem ciclos, existem fases, existem processos, existem momentos que nós precisamos nos ausentar, existem momentos que nós precisamos estar juntos, na verdade. E eu acredito que esse momento de crise que nós estamos passando é só algo passageiro, é só um momento. Eu tô aqui para te falar isso. Algo verdadeiro, de que isso não vai durar para sempre. Então que as nossas expectativas, que os nossos pensamentos estejam sempre renovados e ligados com o Pai, porque a vontade do Senhor para as nossas vidas é agradável, é boa e é perfeita. Que a verdade sobre ti mesmo, que a verdade sobre o mundo em que você vive e que a verdade sobre o teu futuro, que é um futuro de sucesso, um futuro promissor, que você é alguém que nasceu no coração de Deus, que essas verdades renasçam dentro de você e que toda distorção seja mandada embora. Amém? Gente, um beijo pra vocês. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a nossa atualização de hoje sobre pensamentos. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo aí, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos, se inscreve no canal, ajuda a divulgar pra galera. Gente, beijão, até o próximo vídeo. E é isso aí, beijo!